E se a maior floresta do planeta escondesse cidades inteiras, maiores do que muitas da Europa medieval? Uma civilização complexa, com pirâmides e estradas, que desapareceu misteriosamente sob o denso dossel verde? Prepare-se, porque o que vou te contar hoje pode mudar tudo o que você aprendeu sobre a história humana. Bem-vindos ao canal Segredos da Terra. Juntos, vamos desvendar os mistérios mais profundos do nosso planeta. Por séculos, a floresta amazônica foi vista como um grande vazio verde. A narrativa predominante era de um ambiente hostil, um paraíso intocado onde apenas pequenas tribos nômades conseguiam sobreviver. Acadêmicos acreditavam que o solo pobre e a densa vegetação tornavam impossível o surgimento de sociedades urbanas complexas, como as que vimos no Egito ou na Mesopotâmia. Mas essa ideia, essa teoria do vazio, estava prestes a ser despedaçada. Curiosamente, os primeiros a questionar essa visão não foram cientistas modernos, mas exploradores do passado. Mapas antigos, desenhados por conquistadores europeus nos séculos XVI e XVII, mostravam assentamentos extensos e cidades ao longo do rio Amazonas. Relatos como o do Frei Gaspar de Carvajal, que acompanhou a expedição de Francisco de Orellana, descreviam cidades que se estendiam por quilômetros, com populações densas e agricultura avançada. Por muito tempo, essas histórias foram descartadas como exageros, ficção criada para impressionar os reis europeus. Mas, e se eles estivessem dizendo a verdade? A chave para desbloquear esse mistério não veio de uma picareta ou de uma pá, mas do céu. A tecnologia que revolucionou a arqueologia amazônica chama-se LIDAR. Imagine um avião sobrevoando a floresta, emitindo milhões de pulsos de laser por segundo. Esses pulsos penetram através das folhas e galhos, mapeando o solo com uma precisão incrível. O resultado é um mapa tridimensional detalhado do terreno, como se pudéssemos remover digitalmente toda a vegetação com um único clique. É como dar aos arqueólogos um superpoder, a capacidade de ver através da selva. E o que eles viram foi de tirar o fôlego. No Vale do Upano, no Equador, o LIDAR revelou uma rede de cidades e vilarejos interligados por estradas retas e longas, cobrindo uma área de mais de 300 quilômetros quadrados. Estamos falando de uma sociedade que existiu há pelo menos 2.500 anos, muito antes de qualquer outra civilização urbana conhecida na Amazônia. Eles construíram mais de 6.000 plataformas de terra, sobre as quais ergueram casas, praças e estruturas cerimoniais. Algumas dessas estruturas se assemelham a pirâmides escalonadas, testemunhas silenciosas de um povo engenhoso e organizado. Essa não foi uma descoberta isolada. Mais ao sul, na região de Llanos de Mojos, na Bolívia, o mesmo padrão se repetiu em uma escala ainda maior. O LIDAR revelou sistemas urbanos complexos, com assentamentos dispostos em padrões geométricos, canais para a gestão da água e campos agrícolas elevados que resistiam às inundações anuais. As cidades eram conectadas por uma vasta rede de calçadas elevadas, algumas com quilômetros de extensão, que funcionavam como artérias de um corpo vivo, permitindo o comércio, a comunicação e o movimento de pessoas. A arquitetura e o planejamento urbano eram surpreendentemente avançados. As cidades não eram aglomerados caóticos. Elas eram planejadas. Havia uma hierarquia clara, com centros maiores e assentamentos menores ao redor. As estradas não eram simples trilhas, mas obras de engenharia construídas para durar, conectando comunidades em ângulos precisos, muitas vezes orientadas pelos pontos cardeais. Isso sugere um conhecimento sofisticado de astronomia e matemática, além de uma estrutura social e política capaz de mobilizar grandes quantidades de mão de obra para projetos monumentais. Mas se essas civilizações eram tão grandes e avançadas, para onde elas foram? Por que suas cidades foram abandonadas e engolidas pela floresta? Esta é uma das perguntas mais intrigantes. Não há um consenso, mas várias hipóteses estão sendo investigadas. Uma delas aponta para mudanças climáticas. Períodos de seca prolongada ou, inversamente, grandes inundações poderiam ter colapsado seus sistemas agrícolas, levando à fome e ao abandono das cidades. Outra possibilidade são as doenças. O contato com os primeiros exploradores europeus, mesmo que indireto,
poderia ter introduzido doenças devastadoras, como a varíola, contra as quais os povos indígenas não tinham imunidade, causando um colapso demográfico catastrófico muito antes da chegada massiva dos colonizadores. Conflitos internos ou guerras entre diferentes cidades-estado também são uma possibilidade. Uma sociedade complexa também gera tensões complexas, e a competição por recursos poderia ter levado a guerras que enfraqueceram e fragmentaram essas civilizações, tornando-as vulneráveis ao avanço da floresta. A verdade é que o desaparecimento provavelmente não teve uma única causa, mas sim uma combinação de fatores ambientais, sociais e biológicos que juntos levaram ao fim de um mundo. Essas descobertas nos forçam a repensar a própria natureza da Amazônia. Ela não era um paraíso intocado, mas sim um ambiente profundamente modificado e gerenciado por seres humanos por milênios. A ideia de que a Amazônia é um imenso jardim planejado está ganhando força. As populações antigas não apenas viviam na floresta, elas a moldavam. Através da seleção e cultivo de espécies úteis, como a castanheira e o açaí, e da criação de um solo fértil conhecido como terra preta de índio, eles transformaram partes da floresta em paisagens produtivas e sustentáveis. A terra preta é um solo escuro e incrivelmente fértil, encontrado em áreas de antigos assentamentos. Ele foi criado intencionalmente ao longo de séculos, pela adição de carvão, restos de alimentos, ossos e cerâmica. Esse solo é tão rico que continua produtivo até hoje. Um legado duradouro da engenhosidade agrícola dessas civilizações. Isso significa que muitas das áreas que hoje consideramos natureza selvagem podem, na verdade, ser as ruínas de antigos pomares e fazendas. A história que a Amazônia nos conta está apenas começando a ser decifrada. Cada nova descoberta com o lidar revela mais um capítulo de um passado que acreditávamos perdido. As cidades de pedra e terra, as estradas retas e os canais engenhosos estão lá, esperando sob as árvores. Elas nos mostram que a história humana é muito mais rica e diversificada do que imaginávamos. Mostram que grandes civilizações não surgiram apenas nos desertos do Oriente Médio ou nos vales da Ásia, mas também no coração da maior floresta tropical do mundo. O que mais estará escondido sob o manto verde? Quantas outras cidades, quantas outras histórias aguardam para serem redescobertas? A Amazônia não é um vazio, mas um arquivo. Um arquivo vivo da engenhosidade, da resiliência e talvez da fragilidade da condição humana. A busca por essas cidades perdidas é mais do que uma aventura arqueológica. É uma jornada para entender nosso próprio passado e o nosso lugar no planeta. Um lembrete de que, às vezes, os maiores segredos não estão em galáxias distantes, mas aqui mesmo, escondidos sob nossos pés. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pelos segredos da Terra. Se você ficou tão fascinado quanto nós, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma de nossas futuras explorações. Até a próxima!